meus olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, se fizeste em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se vendesse o céu. Oh, se fizeste aqui. Oh, se fizeste em mim a tua morada, lugar de prazer. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Oh, se vendeste os céus. Oh, se vieste aqui. Oh, se fizeste em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se vendeste o céu. Oh, se vieste aqui. Oh, se fizeste em mim a tua morada, lugar de prazer. Maranata, hora vem. Diga isso. Maranata, hora vem. Vem, vem, vem. Maranata, hora vem. Vem, vem, vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Oh, se oh, se vieste aqui. Oh, se fizeste em mim a tua morada, lugar. Diga isso pra ele, declare. Oh, se vendeste os céus. Oh, se vieste aqui. Oh, se fizeste em mim a tua morada, lugar de prazer. Lindo aqui, Deus. Obrigado, Pai, pelo teu imenso amor. Diga o quanto você o ama. Mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, com o pastor Elias, com a pastora Andressa, estar aqui com vocês, com toda a liderança e irmãos da igreja aqui. Para nós é uma honra poder estar aqui, né? E compartilhar alguma coisa da parte de Deus. Bom, eu estou em Orlando, completando agora em julho 6 anos, eu e a pastora Creuza. Estamos novinhos ainda, né? Em relação a muitos irmãos aqui, já tem uns 20 anos, né? Glória a Deus por isso. Mas a gente está assim num novo tempo, né? Do nosso ministério e do que Deus está fazendo. E assim, nós estamos muito em conjunto com essa palavra profética, né? Desse tempo de aceleração, né? Porque normalmente, na minha idade, como eu tenho, 18 anos, é assim, a gente está sempre querendo frear, não acelerar. Aí vem o pastor Aloysio e fala, não tem que acelerar. Eu falo, uau, mas eu estava pensando em diminuir a marcha, né? Reduzir, trazer aqui, ó. E, não, vamos acelerar. Eu falei assim, uai, então, Deus vai dar um carro novo, então, né? Então, eu fiquei pensando nisso, né? Não vai ser mais o Opalão do Armando, né? O Opala do Armando. Se quiser conhecer, entra lá no Instagram, você vai ver o que é carro, né?
Ele trouxe um Opala do Brasil. Dá para acreditar um negócio desse? Como que chama aquele Opala? Comodoro, né? O Comodoro. Alguém já teve um Opala Comodoro, irmão? Tá vendo? É tudo gente que tem posto de gasolina, né? Aquela época, né? Aqueles carburador aberto, assim, né? As irmãs. Mas, assim, é tão precioso de ver Deus fazendo coisas novas, né? No ministério e nos fortalecendo nesse tempo. E também de tudo aquilo que o Senhor tem feito realmente na minha vida aqui, trazendo. Eu estava realmente nesse estágio, né? Em São Paulo, mais especificamente em Diadema. Alguém aqui conhece Diadema, irmão? Olha que bênção, irmão. Normalmente ninguém conhece Diadema, né? E eu sempre falo, pode vir alguma coisa boa de Diadema, eu sempre falo mas já, graças a Deus já tem meia dúzia aqui, né? A Praça da Moça, olha, a Praça da Moça, agora você foi fundo, hein? É o nosso centro. Mas quando eu cheguei em Diadema, em 1995, em Diadema nós estávamos, a Diadema era a cidade mais violenta do Brasil, estava infelizmente amargando esse ranking, né, horrível, né, de primeira cidade, a mais violenta. E para você ter uma ideia, eu e a Creuzinha, minha esposa, a gente esperava o diácono chegar para poder abrir o prédio, porque a gente tinha um pouco de medo mesmo, literalmente, né, e de sermos assaltados e etc. Mas no ano 2000, devido a tantos atos proféticos, né, fluir mesmo de Deus, do que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, é sobre isso, nessa imersão, eu vi literalmente uma cidade sendo mudada, literalmente. Hoje, né, especificamente, e foi um trabalho feito mesmo de muita oração, muito clamor, unidade, né, dos pastores da cidade. Isso foi fundamental na época, apenas um testemunho, né, e a igreja, nós chegávamos naquele salãozinho, né, eram umas 40 pessoas. Quando nós saímos em 2016, tinha mais de 1.000, contando com as crianças já na igreja lá, que hoje já está chegando a quase 1.500. Que a boa liderança é aquela que você deixa e aumenta. Se diminuir, o problema é de quem saiu. Eu sempre falo isso, né? Então é o seguinte, eu vi coisas extraordinárias acontecerem naquela cidade e Deus mudar a história. Hoje, eu falo nós porque eu ganhei o título de cidadão diademense, né? Não vale nada, mas é uma benção saber isso, não é? Pelo menos esse título eu tenho, né? Mas nós somos hoje talvez a 5ª ou 6ª, porque são 7 cidades do grande ABCDMR, que algumas pessoas só falam ABCD, né? Nem fala ABC, fala ABC, né? Nem fala o D, porque o do D para frente já é uma tragédia, né? A cidade pequenininha, né? Mais pobre, mais simples, mas são 7 cidades que tem ali no grande ABCD. E Diadema, a partir do ano de 2000, começou Deus a fazer uma revolução completa, não é? E hoje nós somos, acho que o 5º ou 6º das 7 cidades do grande ABC, ou do ABCD, nós somos o 5º ou 6º em matéria de violência. Então a gente despencou, né, no Brasil, né, que era o primeiro do Brasil, se tornou o 5º do grande ABC. Então, assim, foi algo muito de Deus que eu vi naquela cidade, literalmente um avivamento, né? Porque houve mudanças. E uma coisa interessante é que o prefeito, ele sabia o jeito que nós andávamos naquele momento. Ele sabia que época de eleição não era a época dele ir na igreja. Ele sabia pelo caráter e por aquilo que era falado, né? E por aquilo que era vivido. Mas fora da eleição, ele ia lá. Ele ia sem avisar. E ele dizia, pastor, estava passando aqui, senti o desejo, falei com o secretário para nós pararmos, que eu queria receber uma oração. Isso tudo ficou marcado muito no meu coração, porque
Um avivamento é algo que acontece numa mudança de uma sociedade. Não é apenas em uma igreja, né? Mas é algo que mexe com várias áreas da sociedade. Então, eu me alegro de ter participado disso, dessa história, né? E um dia desse eu estava aqui na Coca-Cola, na Disney Springs, vocês conhecem, dentro da loja ali, né? De repente passou o ex-prefeito de Diadema, ele olhou assim e falou, o senhor Mário Reale. Ele disse, pastor Márcio? Eu disse, ô prefeito, como vai? Seu Mário, o que você está fazendo aqui? Estou passeando com a família, você também está passeando aqui? Que coincidência nos encontrarmos. Aí ele disse, eu falei, não, agora eu pastorei uma igreja aqui em Orlando. Ele olhou e falou assim, eu sabia que Deus tinha coisas grandes para você. Ele já estava com linguajar mesmo de pastor, não era nem de crente. E foi tão precioso e poder falar do amor de Deus para essas pessoas todas e ver mudanças, vidas realmente sendo mudadas. Mas sabe, irmãos, todas essas coisas que nos trouxeram para cá, isso está muito impregnado ainda com aquilo que nós falamos. Eu quero entrar nisso hoje com os irmãos, do que nós falamos nesse jejum. O jejum de falar sobre profundidade, né, de nós vivermos essas profundidades no Senhor, ainda está muito vivo no meu coração. Não sei como está os irmãos, mas o fato é que eu posso dizer a vocês que nesses 6 anos aqui, quase 6 anos de América, aqui em Orlando especificamente, eu posso dizer que foi o melhor jejum que nós fizemos na igreja. Foi muito precioso. Muita presença de Deus, muita gente sendo tocada, muita porta sendo aberta. Então, eu percebo que essa profundidade em Deus, ela é essencial. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Profundidade em Deus é algo que nós não podemos parar de pensar, de forma alguma, não é? Eu me lembro que eu trabalhei muito na área de guerra espiritual, batalha espiritual, aquela coisa toda. Hoje já enxergo muito mais diferente, mas trabalhei muito tempo. E eu me lembro quando eu fui ao Japão. Por 2 vezes eu estive no Japão, tive o privilégio de estar ministrando lá. Mas é perceptível essa questão de você ter a intimidade com Deus e buscar essa intimidade com o Senhor numa profundidade maior. Por quê? Porque quando você entra em espaço aéreo, onde tem problemas, situações, demônios, invocações malignas, você percebe essas coisas no mundo espiritual. Eu não vim aqui para falar disso hoje, mas é verdadeiro. Se você está numa profundidade com o Senhor, se há profundidade de Deus na sua vida, as percepções elas mudam completamente. Completamente. Não é a mesma coisa. Então, o que mais me chamou a atenção, eu encerrei o jejum de domingo passado, falando acerca disso, é essa questão da profundidade. Quanto que nós precisamos ter? E claro que essa profundidade vai te levar, ou leva, né, as pessoas que são mais íntimas. E a intimidade é tudo que eu e você precisamos, exatamente, para dizer, Senhor, pode vir. Pode vir, Senhor. Porque nós estamos na intimidade com o Senhor. Não há preocupação quanto a isso. Pelo contrário, há uma alegria de saber que o Senhor Jesus está voltando. Amém, irmãos? E eu ainda acredito que antes que o Senhor Jesus venha, as pessoas, nós todos servos de Deus, todas as manhãs não vamos esquecer de colocar o pé no chão e dizer ali na nossa cama ainda, dizer, Senhor, é hoje que o Senhor vem. Sabe, essa sede, essa profundidade de dizer, Senhor, é hoje, não é? Eu quero isso para a minha vida. Então essa profundidade é extraordinária. E essa coisa toda de viver essa profundidade ainda está no meu coração. Quero falar sobre isso. E eu ministrei aos irmãos esta palavra. Quero compartilhar com os irmãos aqui também, não é? E sobre Ezequiel 47. Eu quero ler esse texto, né? E
e na medida do possível, chegar ao ponto que o Espírito Santo de Deus quer comigo e com você. Porque eu creio, irmãos, demais que o que nós mais precisamos hoje é desta intimidade com o Senhor. Eu costumo dizer algo que é interessante. É verdade que o diabo está agindo, é verdade que nós estamos vendo coisas que nossos pais e nós não imaginaríamos que estaríamos vendo, o pecado proliferando, situações horríveis acontecendo, mas tem uma palavra de Deus para você esta manhã. Se Satanás está fazendo isso, imagine o que o Espírito de Deus está fazendo. Então eu não posso enxergar só o que o diabo está mostrando, eu tenho que perceber a profundidade em Deus que o Espírito de Deus está fazendo. Quando eu percebo isso, minha vida muda completamente. Isso é maravilhoso, isso é precioso. Eu quero me basear em Ezequiel capítulo 47, o texto que vocês conhecem. Quero caminhar com você nesse texto apenas. Diz Ezequiel 47, versículo 1 a 9, diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Bem, eu não preciso falar sobre a hermenêutica da questão aqui, mas quando você vê textos assim, que depois disso, portanto, a partir daí, quando você vê isso, é porque alguma coisa estava acontecendo antes. É importante você saber disso, Então, o homem me fez voltar à entrada do templo. E aí Ezequiel começa a ser dado a ele uma grande revelação, uma grande visão. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Ele está tendo essa visão. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, ou aproximadamente 500 metros, e me fez passar por águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda mais outros 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rios pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou, me tornou a trazer à margem do rio, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. Aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado por esta manhã. Nós queremos destas águas, Senhor. Mas nós não queremos só das águas, nós queremos, Senhor, da profundidade, para entendermos, Senhor, o propósito Teu. Nós Te louvamos por essa imersão, porque é disso que estamos falando. Nós queremos de Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus. Então é precioso ver esse texto. Quando eu avalio esse texto, quando eu analiso o contexto da leitura feita, a gente precisa lembrar algumas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, é o ambiente que está acontecendo tudo isso. É uma visão, uma revelação. Todo mundo já ouviu, não é? Essa ministração. Andou 1000 côvados, águas que davam no tornozelo, mais 1000, né, nos joelhos, mais 1000 nos lombos, depois águas que eu precisava nadar. Mas o que é que está acontecendo nesse momento? Não é? Então, a palavra de Deus responde o que está acontecendo. No capítulo 40, você tem que precisar começar lá no capítulo 40, ver o que está havendo. Mas o fato é que Ezequiel, ele está vivendo um momento que eu creio que tem muito a ver com o nosso momento.
da história de hoje, da igreja de hoje, da humanidade hoje também. Ezequiel está vivendo algo que ele está no cativeiro. Ele foi participante do cativeiro babilônico. E 25 anos já se passaram, não é? Ainda falta um bocadinho, né? São 70 anos, segundo a palavra do profeta Jeremias. Mas 25 anos já se passaram ali do cativeiro, né? Interessante isso. Mas ele está lá no exílio, 25 anos, havia já corrido, né? A cidade de Jerusalém tinha sido invadida, muitos de vocês sabem disso. E aí eu quero lembrar alguns fatores que são importantes. Quando o povo, o reino do sul, né, de Judá, foi levado cativo à Babilônia, algumas coisas foram perdidas. Eu quero começar a falar isso com você hoje. Amém? Então, primeira coisa, alguns referenciais foram perdidos. Um dos principais referenciais que se perderam foi o referencial de culto. O referencial de adoração a Deus se perdeu. Quando se perde o referencial de adoração, se perde profundidade em Deus. Eu quero que você comece a perceber isso, né? Como é que Deus restaura? Nós falamos sobre profundidade esses dias todos para trás, mas como é que Deus traz de volta? Como é que Deus nos imerge de fato? Como é que essa imersão ela acontece? A primeira coisa, nós precisamos restaurar o culto a Deus, sabe, um culto de fato, de adoração, como era antes. Então, esse era o momento que Ezequiel estava vivendo. Ele já tinha 25 anos, já vivido no exílio, e agora ele começa a se lembrar, né, cadê o culto, cadê a adoração, cadê as coisas que aconteciam, referencial de lugar também, eles perderam, todo o povo de Judá perdeu o referencial de lugar. O lugar de adoração era Jerusalém. Então Jerusalém completamente destruída, o templo destruído, os muros destruídos. Depois você vai ver lá na frente, né, cumpridos os 70 anos, Esdras, né, é o primeiro. Esdras vem antes de Neemias. Por quê? Porque para ter avivamento, para ter profundidade, tem que ter restauração de culto, de adoração a Deus. Ninguém pode chegar a Deus se não for adorando. Veja a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Ele quer conversar com ela, quer restaurar a vida dela, para ali com ela, dispensa todos os discípulos, porque ele não entender, conversar com uma mulher samaritana, mulher, ele só, a coisa não ia rolar, não ia virar. Mas de repente, a conversa começa a acontecer, ele pede água, vocês sabem, é meio-dia, ele está pedindo água para a mulher samaritana, João capítulo 4 fala isso, e aí, o papo vem, o papo vai, ela diz que, ela começa a colocar obstáculos, como é que você, sendo judeu, ela começa a colocar obstáculos entre etnias, judeus, samaritanos. Não dá para falar, por que você está conversando comigo? Então coloca uma série de barreiras. Durante muitos anos, a história tem provado gradativamente quantas barreiras e situações houveram para que a igreja perca o significado dessa profundidade em Deus, de imergir realmente no Senhor, de cumprir a vontade de Deus. E aí, de repente, o Senhor Jesus, o assunto chega a um ponto que ele tem que trazer uma revelação. Sabe, eu creio que hoje a revelação é a palavra de Deus. A revelação ela não está com um homem, irmãos. A restauração não está com alguém. A restauração ela não tem a revelação ela não tem dono. A revelação ela vem de Deus. Bem, e está na palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus fala com Pedro, e Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a questão não é Pedro. Jesus imediatamente diz, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi homem nem carne que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Ele pôs a palavra na boca. Irmãos, o que Deus quer fazer esta manhã? Colocar a palavra na nossa boca, no nosso coração, e promover profundidade na nossa vida. Isso precisa acontecer mais do que nunca.
A palavra de Deus diz que Jesus vai conversando com a mulher, e aí ela coloca tantos obstáculos, tantas barreiras. Olha meu trabalho, olha meu isso, olha meu aquilo. Ah, eu não sei, eu acho que eu não tenho capacidade, eu acho que meu ministério já acabou. Obstáculos N que ela começa, o poço é fundo, nosso pai Jacó, você é melhor que ele, o que é isso? Para, né? Então, eu trabalhei em coisas que você não imagina. Meu pai, ele era cavador de poços. No tempo em que em São Paulo não havia ainda água, né, encanada, como é que chama isso, né? E não havia. Então as águas eram de poços. Quantos aqui viveram esse? Eu vivi isso aí também. Apesar de ser novo, mas eu vivi isso. Então assim, e meu pai até o começo ele dava para, né, para fundar o poço, né? Mas chegava um momento que ficava muito apertado para ele, então eu entrava no poço, eu descia na corda, né, no Sarido, não sei como é que era o nome daquilo lá, não lembro mais. Eu descia ali na corda e ia cavando. E a coisa mais legal que acontecia, sabe o que era? É porque quando você vai cavando, e meu pai era fera nisso, irmãos. Ele sabia o lugar que ia dar água. Ele falava, não cava aqui, não vai dar água nesse negócio. Não vai dar, estou te falando. E tinha gente que era teimoso, às vezes cavava poços de 13, 14 metros para baixo. E não dava água. Aí eu falei que não ia dar. E aí, mas eu achava interessante que o lugar que ele colocava, ele sabia. Ele sabia até onde podia colocar, né, para não arriscar a minha vida. Como pai, né, eu não ia pôr minha vida em risco. Mas a coisa mais emocionante que tinha era dar a notícia para o meu pai. Presta atenção, é o filho dando notícia para o pai. Qual que era a notícia? Achamos água. Por quê? Porque a gente ia cavando e os pés, ia descalço, né? E com um enxadãozinho na mão, não era tudo coisa, né? Não era jeitinho que você faz aí não, chega lá e tá pronta a casa. Não tinha isso não, era na mão mesmo. E aí, os pés iam começando a ficar meio cheio de barro embaixo. Aí foi, pai, tá ficando úmido. Aí ele falou, cava mais um pouco. E aí, pai, parece que está, eu não sei, parece que é água. Ele falou, não pode parecer água. Se for água, você vai ter certeza. Cava mais um pouco. E eu ia cavando. E de repente, eu via começar a água a brotar no pé. E aí eu dava a melhor notícia para o meu pai. Presta atenção nisso, que isso é espiritual. O filho dava a notícia para o pai. E dizia o seguinte, eu dizia, pai, deu água. Ele falou, falei que ia ter água aqui. Aí fazia a maior festa. Eu vou falar um negócio para você. Se eu quero traduzir isso para o espiritual, Deus espera isso de nós. A profundidade com Ele é tão grande. Ele sabe que vai dar água. Ele sabe que o lugar que Ele te colocou é aqui mesmo. Ele sabe que você tem um chamado para um ministério vitorioso, produtivo, que vai avançar, que vai vencer. E o Senhor está acelerando isso. Para quê? Para que você diga só uma resposta. Dê só uma resposta para Ele. Senhor, está saindo água, Senhor. Melhorou o negócio. A coisa aqui começou a pegar, Senhor. Está melhorando. Agora, o que o diabo faz? Está seca a terra. Oh, a igreja não vai. Louvor. Oh, está seco. Vamos parar. Pai, vamos parar com esse negócio. Tira eu desse ministério. Entrega. Não. Deus trouxe você aqui hoje para falar o seguinte. Você vai dar uma outra resposta para Deus a partir de hoje. Você vai dizer, pai, está saindo água dentro de mim. É a minha vida que o Senhor vai usar. Não é a vida só do outro, mas a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Essa é a resposta que o Senhor espera. Mas vamos voltar à mulher. A mulher está ali, cria um monte de obstáculos. Mas até o momento que o Senhor traz a revelação. Então vai lá. Tanto obstáculo. Vai lá, chama lá o teu marido. Ah, não tenho marido. Não tem mesmo. Aí vem a palavra revelada. Fala assim, sua casa não está em desordem.
a situação sua não é boa mesmo, não. O marido que você está não é teu, nem os que você teve também era teu. E é essa a sua história. E imediatamente ela diz: veja que tu és profeta. Então ela percebe a revelação, mas não percebe a profundidade onde Deus quer chegar com ela. Então muitas das vezes nós estamos no ministério, dirigindo a célula e cantando, adorando, nós percebemos a revelação. Eu quero te falar, o que o teu olho não viu, segundo a Bíblia diz, o que não subiu ainda teu coração, nem nos teus ouvidos chegaram, é o que Deus tem preparado. Então não é simplesmente uma revelação, não é apenas uma pregação, mas é o que Deus faz comigo na realidade, e me leva a uma profundidade que nunca mais vai acontecer a mesma coisa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então aí o Senhor diz para ela, e ela fica já abismada: veja que tu és profeta, ou a revelação, né? Glória a Deus por isso. Mas só que a revelação é apenas um passo, são os primeiros 500 côvados, é 500 metros só. O Senhor diz: mas não é só a revelação. Aí ela entra na questão da adoração. Ela fala assim, Jesus está dizendo assim para ela: está chegando aonde eu quero. Mas só que ela entra com uma barreira. Nossos pais disseram que o lugar de adorar é aqui, no Monte Gerizim, aqui em Samaria. O lugar é aqui. Vocês dizem que é em Jerusalém. Quer dizer, está criando obstáculo para aquilo que o Senhor quer liberar. Não criar obstáculo. Deixa eu falar uma coisa para você com todo o amor e respeito, que eu vim aqui para nós nos juntarmos numa profundidade com o Senhor. Sabe, não coloque obstáculo onde Deus diz que está tudo bem. Se o Senhor diz para Paulo: a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, creia nisso e pronto. Creia na graça do Senhor. Não, mas eu preciso saber, porque eu vi que o reverendo tal, na teologia da página número não sei o quê, nossos pais adoraram em Gerizim, e o lugar de adorar, onde é? Então fica essas confusões que te bloqueia. Deus te plantou aqui, Deus te plantou nesta terra, Deus te plantou nesse tempo, e agora é fluir no rio de Deus. Fluir no rio de Deus. E aí o Senhor Jesus disse assim: olha, é verdade o que você está falando, mas eu vou falar uma revelação, outra para você caminhar um pouquinho mais. Falei assim: ó, vem a hora, e já chegou, né, que nem aqui em Samaria, nem em Jerusalém será o lugar de adoração, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isto que o Senhor quer. O que Ele está dizendo? Vai chegar um momento em que os filhos vão dizer para o pai: pai, achei água fresca, eu estou cheio da sua presença, da sua glória. Mas quantos de batismo do Espírito Santo a gente vê hoje? Pouco. As águas se tornaram rasas. Deixa eu te falar de onde eu vim. Papai me ensinou nos caminhos do Senhor. Eu tive o privilégio, você vai dizer: pastor, mas não deve falar assim. Eu tive o privilégio de fazer o culto fúnebre do papai. Eu tentei sair fora, falei com meu irmão mais velho: não, mano, você é o cara. Eu sempre tive, em casa sempre, o irmão mais velho é autoridade. Tirou o pai e a mãe, o irmão mais velho é autoridade. A gente respeitava isso. Eu falei para o mano, não dá não, você faz aí. Depois aí ele falou: não, você é o pastor. Eu falei: não, mas olha quanto pastor tem aqui nesse culto. Acho que tinha uns 30. Toda sinceridade. Papai era da Assembleia de Deus. E gente de tudo quanto é canto. Gostava muito do meu pai. E aí, isso foi agora, em 2018. E aí, eu falei: não, mas tem muitos pastores aí. De repente eu posso misturar o emocional. Não quero fazer isso não. Ele falou assim: ó, meu irmão falou. Aí ele falou com uma autoridade. Ele falou: você sempre diz que eu sou autoridade na sua vida. É ou não é? Eu falei: você é? Ele falou assim: eu quero que você pregue. Você é o pastor da família. Eu falei: então tá bom. E sabe, meu pai, ele me ensinou nos caminhos do Senhor. Tinha muitas realidades estranhas, um pouco de religiosidade e tudo mais, mas a intenção dele era muito boa. Era que eu
permanecesse. A palavra do meu pai sempre permaneça, meu filho, permaneça. Eu fiquei com muita dificuldade de o que dizer, né, para o meu pai ali, naquele instante, para aquelas pessoas com o corpo ali do meu pai, que o papai já estava no céu. Mas, de repente, né, Deus me deu uma palavra, que um dos reis falou para o seu filho, acho que foi Saul que falou isso, quando o menino completou a idade dos seus 13 anos, o rei pediu algo para o seu filho. Filho, só vou te pedir uma coisa, seja homem. E era uma das coisas que meu pai batia muito na tecla, seja homem, tenha a palavra. Márcio, aconteça o que acontecer, perca o que tiver que perder. Mas você deu a sua palavra, faça, vai até o final. Quantos viveram esse tempo maravilhoso? Esse pai que me criou desse jeito, com esse tipo de educação, né, que fazia cultos em casa. Era assim em casa, a gente tinha, não era célula, mas era culto, tinha culto em casa. Toda sexta-feira, os irmãos iam reunir lá em casa e a gente orava. Mamãe cantava. Sabe o que tinha lá? Era um negócio muito doido, não é? Era anjo, né? Sabe as coisas da Cassiane? Tem anjos da Cassiane, né? Subindo e descendo para todo lugar. Tinha anjo, tinha aparição de anjo, era outro. Aí cânticos espirituais. Oh, meu Deus, quanto cântico espiritual! Esse uau não é do uau, não é cânticos espirituais. Quanto que acontecia, não é? Batismo com o Espírito Santo na cozinha, porque era quarto de cozinha, irmãos, não era quarto, sala e cozinha, não, era só quarto de cozinha mesmo, com 6 filhos, mas amontoada que era. Então assim, era coisa desse jeito, né? Mas quando a gente invocava o Senhor, quando parava para orar, tinha profundidade. O papai e a mamãe cantava, o céu abria, era algo assim extraordinário mesmo, de Deus para as nossas vidas. Então, dentro dessa realidade, né, é que a gente cresceu e via batismo com o Espírito Santo acontecer, pastores sendo ordenados, mas a ordenação começava ali, não tinha óleo na cabeça, mas o batismo com o Espírito Santo, isso aconteceu comigo dentro da minha casa. Onde é que eu fui batizado com o Espírito Santo? Dentro de casa. Dentro da minha casa. Deixa eu te perguntar, você faz oração de batismo com o Espírito Santo com seus filhos? Isso é profundidade, é revelação. Não tem que ter impacto, não tem que ter nada, tem que ter. O papai falou assim: Márcio, dá para chamar os irmãos lá para fazer uma oração aqui à noite, sexta-feira? Eu falei, vigília, pai? Ele falou, não é vigília não, é só para a gente cantar uns hinos da harpa. Só eu sei, ninguém sabe o que é harpa. Tem umas bleias aqui também, aí, tá vendo? Uma vez bleia, bleia para sempre. Na última conferência, eu dei uma sapateada assim, a pastora Gisele já falou, o Márcio é do fogo. Achei engraçado ela falar. Mas o papai falou, vem para cá. Eu falei, mas é vigília? Não é vigília, a gente vai cantar os hinos da harpa aí. Ora um pouco, né? Depois os irmãos podem ir embora, não tem problema não. Eu falei, tá bom, então. Chamei os irmãos, né? Mas eu quero contar algo que aconteceu uma semana antes. Antes disso, eu tinha desejo de batismo com o Espírito Santo. Se você quer profundidade, se você quer de fato, sabe, ser imerso no Senhor, você precisa desejar. Não tem como, tem que dizer, Senhor, é como uma mulher grávida, tem que ter desejo mesmo. Ainda minha cunhada que comia raspinha de tijolo. Eu falei, meu Deus, mas e meu irmão tinha que ir lá raspar tijolo. Mas tem que desejar. E é um negócio assim muito, muito doido isso, né? Mas não dá para explicar. Mas batismo com o Espírito Santo é aquela coisa que você quer que não dá para explicar mesmo. Porque coisas de Deus não explica mesmo. E aí eu fiquei orando, lendo a revista da escola dominical, que eu sempre fui assíduo à escola bíblica. E aí ali eu dentro do ônibus, lendo a revista da escola dominical, ônibus do Parque Bristol, lata de sardinha lotada em São Paulo, aquela montoeira que você está sentado, mas tem gente com os 2 joelhos em cima de você. Aquela coisa apertada,
né? E eu lendo no cantinho assim, eu lendo tudo, o Espírito Santo ia me batizar dentro do ônibus. De verdade, irmãos. Eu parei o Espírito Santo. Olha que coisa poderosa que eu sou. Mais do que nunca nesse momento eu provei que realmente o Espírito é sujeito ao profeta. Porque eu disse ao Espírito Santo, pastor, eu falei assim, aqui não, Senhor, porque eu já ia começar, eu falei que não, Senhor. Aí parou. Eu ia ser batizado dentro do ônibus, lotado. Imagina o retardado cantando cânticos espirituais dentro do ônibus. Ia ser um negócio. Eu não sei o que Deus queria. Talvez era para salvar o ônibus todo e eu mandei parar. Bom, mas aí no final daquela semana o papai falou, na sexta-feira que vem dá para... Eu falei assim, dá. Aí chamamos os irmãos. Irmãos, eu não sei como foi o começo. E piorou, não sei também como foi o fim. Eu só me lembro de ter ajoelhado na cadeira, do lado da minha cunhada, ela começou, e pôs as mãos sobre mim e começou a falar em línguas. Aí eu já recebi batismo com o Espírito Santo. Deus me deu dom de língua, dom de profecia, dom de interpretação de línguas. E eu saí, agora, eu só me vi, eram umas 8 horas da manhã, que o papai pegou eu, não tinha mais ninguém na casa, aí pegou eu e pôs eu no quarto, na cama. Que experiência gloriosa. Sabe, Deus quer restaurar esse negócio de dizer, Senhor, está saindo água, alguma coisa sobrenatural está acontecendo nessa igreja. Não é mais a mesma coisa, alguma coisa está perceptível, mas para isso nós temos que ter o quê? Desejo, nós temos que falar com a nossa boca, falar entre nós com cânticos, hinos espirituais, profetizar, soltar esta palavra. Nós queremos águas novas. A mulher diz, não vai dar, porque é um lugar de adoração. Olha, de repente o Senhor atinge realmente o coração daquela mulher, e a profundidade do testemunho daquela mulher é que ela alcança um monte de gente, de uma cidade toda. É interessante isso, irmãos. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Então isso eu chamo de aceleração. Aceleração. Uma curiosidade nos poços do papai era esse, que tinha poço que dava com 10 metros, tinha poço com 8, e tinha poço com 4 metros. 4 metros já dava água. Então, vai mudar muitas coisinhas, muitas coisas diferenciadas. Então, não queira comparar o terreno. O fato é que Ezequiel agora está 25 anos no exílio, e ele está com aquela cabeça. Como que está Jerusalém? Estamos aqui, 25º ano, preso, e o que está rolando? É nesse momento em que, pelo menos pensando nisso ele está, que Deus, na sua magnífica misericórdia e amor, Ele vê você pensando nisso. Eu quero essa igreja diferente, eu quero esse ministério diferente, eu não quero mais ser igual, eu preciso, Senhor, eu quero algo diferente a partir de agora, eu quero viver outro tempo agora. É só essa deixa que Deus quer, um aceno, qualquer coisinha, o Senhor te agarra, te beija, pega no colo, já manda os anjos, trabalha com Ele, faz a obra. É assim que Deus faz, por causa de um amor extraordinário. E aí acontece algo extraordinário. Deus dá ao profeta Ezequiel a visão. Nesse momento ele dá uma visão, e aí Deus mostra Jerusalém para ele. Olha que coisa interessante. Ele é levado para um alto monte. Você, olhando lá do capítulo 40, você vai entender todo o contexto. Aí você vai ver que ele leva para um monte alto e faz o profeta ver a cidade e o templo completamente restaurado. Porque ver o que já está pronto, não tem fé. Não existe fé no que já está pronto. Mas Deus agora faz o quê? Ele coloca o profeta, ele leva ele numa visão, num monte bem alto, e aí põe ele lá, e ele vê uma cidade subindo, uma cidade inteira restaurada. Os irmãos não entenderam. Sabe, essa é a visão que eu estou procurando diante do Senhor.
Sabe, ainda como Josué, eu estou nesse tempo de Josué, dizendo: Senhor, ainda dá tempo de ver uma cidade inteira restaurada, ainda dá tempo de ver coisas extraordinárias sendo restauradas na casa do Senhor. É possível, é possível. Uma igreja como a nossa, a igreja videira, tem palavra, tem autoridade, tem liderança, tem coisas de Deus extraordinárias. Então eu não preciso de outra coisa, eu só preciso descobrir se está dando água e dizer: Pai, está dando água. O Senhor vai dizer: vamos fazer a festa então, porque vai brotar água. E aí o que acontece com Ezequiel? Ele vê a cidade e ele vê também o templo completamente restaurado. Isso é tão precioso, ou seja, Deus faz Ezequiel colocar os olhos na vitória que havia de vir. A vitória ainda não existia, mas o Senhor já deu a Ezequiel a visão. O que significa isso? Que eu preciso primeiro enxergar pela fé o que Deus já tem para você e o que Deus tem para mim. Se eu sempre estou dizendo não vai dar, porque é isso, porque agora o arco-íris, falando só o arco-íris, você já sabe o que é porque agora, não tem agora, o momento é já, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Vão adorar ao Pai, em espírito e verdade. Ele vê o futuro, né? É interessante, porque Deus mostra o futuro, né, que Deus tem para o seu povo, e é um futuro completamente restaurado, novo. Ou seja, Deus está restaurando estruturas, as estruturas que Ele está vivendo o 25º ano aqui, mas eu estou restaurando. Enquanto você está aqui, isso aqui não foi você que trouxe você aqui não, quem trouxe fui eu, né? Bom, pelo menos é o que diz lá em Jeremias 29, eu sei o plano que eu tenho para com vocês. Não é Nabucodonosor que trouxe vocês para cá, eu é que sei o plano que tenho para com vocês, planos de paz e não de mal, para dar um futuro. Então, é importante nós enxergarmos o que Deus está fazendo, Deus restaurando gradativamente as estruturas, e vai mostrando toda a restauração, a cidade, o lugar de adoração, que é o templo, e aí, isso é maravilhoso. Deus vai mostrando para ele o que vai acontecer. É interessante que você perceba sempre, né, na sua vida, o que Deus está fazendo. Deixa eu te perguntar isso com todo o amor e carinho, porque a presença de Deus está aqui, não tenho dúvida disso. O que Deus está fazendo com você agora? Pode parecer pouco, mas talvez seja o pequeno sinal, né, do tamanho da mão de um homem que está aparecendo já no céu. E o que Deus espera dos profetas dele? O que Deus espera da igreja? Que você corra e diga: vai chover, Senhor. É o que eu via, meus pés ficavam úmidos, eu já gritava: Pai, vai dar água. Ele falou: eu sei, mas o que está dando aí agora? Não, já está úmido meus pés. Meu pai falava: vai dar água, mas ainda não é água. Mas não tinha chovido ainda, mas o moço do Elias disse: olha, tem só uma nuvem do tamanho da mão de um homem, é o que está. E o que Elias fala? Ih, Senhor, é pouca chuva, é só garoa. Não, corre, porque vai chover muito, porque bastou algo pequeno, sabe, algo fundamental para você enxergar. Deus te trouxe aqui esta manhã. Essa imersão não é a ideia do Elias, não é a ideia da Andressa, é a ideia de Deus para o seu coração. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o homem. Tem a ver no momento em que Deus quer que você sinta a água brotar no seu pé, na planta do seu pé, e você diga: opa, tem coisa nova acontecendo na minha vida. É o que Deus quer. A cidade é vista restaurada. Sabe, gente que tem essa profundidade com Deus sempre vê primeiro. Não é uma questão de título, de cargo, é uma questão de intimidade, é uma questão de profundidade. E aí ele começa a ver, aí a coisa fica bonita, irmãos. Aí ele começa a ver. O que ele vê em primeira instância? Deixa eu ver meu tempo aqui, porque senão, né, já acabou meu tempo. Oh Deus, tem misericórdia. Então, primeira coisa que ele vê: águas saíam de debaixo do limiar do templo. A Bíblia diz que um rio vinha debaixo do trono, debaixo do limiar do templo, lado direito, vinha um rio de águas que saía desse templo.
Então, quando Jesus conversou com essa mulher, ele falou acerca disso. Ele disse que, mulher, se você soubesse quem está conversando com você, quem é que te pede água, você pediria e eu te faria aí uma fonte para jorrar. A água que você está me dando aí, eu vou ter sede, mas a água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. O que ele estava dizendo? Tem rios de Deus para você. O que você vai me dar, eu vou precisar de novo. Mas o que eu vou te dar, você vai transbordar no que eu vou te dar. É para a eternidade. Isso é maravilhoso. Oh, mulher, se conheceras o dom de Deus. É isso que ele fala, né, em João 4:10. E aí, quando ele vê essas águas saindo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, quando nós orarmos daqui a um pouco, quero orar, se o pastor Elias permitir, queria orar com você sobre isso aí, mas é você permitir dizer, Senhor, eu quero que essas águas dominem minha vida. Deixa eu te falar, não faz de pequeno o que Deus já te chamou de grande. Não chama de nada o que Deus já disse tudo. Isso é precioso, você reconhecer a atuação desse Deus maravilhoso. Então, essas águas vinham no limiar do templo, né? E aí, a segunda coisa que eu vi aqui, que eu percebi é que, segundo as Escrituras, nós agora nos tornamos, eu escrevi aqui, a estrutura que Deus habita, o santuário e a morada do Deus residente. É interessante isso. Se eu sou o templo do Espírito, como diz lá em 1 Coríntios, né, 3,16, que nós somos, não sabeis vós que sois o santuário de Deus, nós somos a morada de Deus, somos agora o templo do Espírito Santo. Nós gostamos de falar isso, mas se eu sou o templo do Espírito Santo, as águas têm que sair do limiar. Da minha vida tem que fluir rios de água, tem que sair. Eu entro no elevador e ponho água no coração de quem está seco. Na minha casa, meu casamento, eu ponho água em quem está seco. Isso tem que acontecer. Por quê? Porque nós somos a morada do Deus residente. O Deus Todo-Poderoso habita dentro de mim. Então, quero afirmar que isso muda tudo. Muda tudo. Quando Deus, então, se o Senhor habita realmente dentro de mim, isso faz uma enorme diferença nos teus negócios. Estava falando com o irmão, nós fizemos uma reunião, não quisemos chamar de reunião de empresários, né? Pegamos já o que existe, né? Empreendedores do reino. Aí fiz uma reunião, falei assim, vai vir 15, eu já sei, tem 15 irmãos empresários na igreja, tem corporation, vai vir uns 15. Na quinta-feira à noite, e quinta-feira ainda, até chegar ao trabalho, vai vir ninguém. Olha que fé maravilhosa. Você é um pastor de muita fé. Aí cheguei, tinha 48 pessoas. Eu falei assim, não, deixa eu dar uma olhada. Eu não conheço aqui. De onde que veio esse povo aí? Irmãos, é impressionante, mas a gente não acredita que nós somos o templo e que da nossa vida flui rios de Deus. O que Deus quer? Só uma oportunidade. Ele disse assim, o seguinte, só abre que Deus, eu faço o restante, fica tranquilo. Só. Quem será? Só abre. E aí, nós fizemos a segunda reunião. Aí veio 95. Lembra, irmão? Veio 95. Eu falei assim, irmão, mas de onde que apareceu tanta gente? Aí eu fui pesquisar no meio dos irmãos. De onde que veio esse povo aí? Eu falei, pastor, eu falei que Deus está restaurando as finanças do nosso povo e que Deus está fazendo algo extraordinário e que nós vamos cobrir as finanças. E eles falaram, eu quero isso para a minha vida. O outro disse, eu quero isso. Eu convidei os colegas, veio tudo, isso é tudo lá, colega do trabalho. Percebe isso? Tem rios de Deus dentro de você. Tem pessoas aqui, tem talentos aqui, sentados aqui, que são extraordinários. Eu vou te falar um negócio, tem 25 anos que você está parado. 25 anos que a coisa não flui, mas Deus está dizendo, é hora de levantar novamente, é hora de trazer essa segredada à tona, que você escondeu o negócio, mas Deus sempre traz à tona. Por quê? Porque é obra de Deus na sua vida. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu, e Ele escolheu para produzir e dar frutos. A palavra do Senhor
Então diz que nós agora nos tornamos, sabe, agora Deus com todo o seu poder e autoridade está em você. Já parou para pensar nisso, irmão? Em você habita toda a divindade. Em Colossenses, Paulo fala isso à igreja de Colossos. Em você habita toda a plenitude, toda a divindade do Deus eterno está em você, na minha vida, na sua vida. Foi escolher um comedor de pastel de feira para fazer isso. Nossa, pus vontade no coração dos irmãos agora. Isso é precioso. Então, a profundidade de Deus em nossas vidas, ela depende diretamente do quanto nós caminhamos com Ele. E aí entra todo aí o histórico de Ezequiel. Então, não basta saber e não basta ver, ter a visão. Tem que dar o passo. Tem que dar os passos. Tem que caminhar com o Senhor. Amém, queridos? Não é a mesma coisa. Tem que caminhar. Perceba que toda a estrutura foi mudada da vida de Ezequiel a partir daquele instante. Mas a profundidade de Deus em nossas vidas, ela depende diretamente de quanto nós caminhamos com Ele. Não tem como. Não significa que Deus depende de mim, ou que... Não, mas é fato. 2 discípulos no caminho de Emaús. Já viram isso? 2 discípulos no caminho de Emaús. Só eu sei, ninguém mais. E eram falando a respeito de Jesus. Um viajante deles se aproximou. Não perceberam que era o rei que chegava, não sei o resto. Também, desde 1970 não canto. Então eu quero te perceber. Aí chega Jesus lá nos 2 discípulos. O que está acontecendo? Está falando do quê? É forasteiro, não está sabendo o que está acontecendo? Não, estou sabendo. O que é que está acontecendo? Não, Jesus, Nazareno, morreu. E aí Jesus começa a discorrer, desde os profetas, vem trazendo tudo, da lei dos profetas, vem trazendo toda a história. E aí algo interessante, que caminhando com Jesus, o coração vai ardendo, vai aquecendo. Então, não vou na célula hoje. Claro, parou de caminhar. Vai na célula. Ah, mas está calor, tem pouca gente, muita gente. Pouca palavra, muita oração, pouca palavra, muito bolo, pouco bolo. Não interessa o bolo, gente. Isso não tem nada a ver. Eu vou para a célula. Por que eu quero caminhar? Eu quero caminhar porque o meu coração vai arder. Eu tenho que fazer algumas coisas aqui para os irmãos não dormirem. Eu sei que de manhã é difícil pregar. Eu prego toda manhã. Então assim, eu quero que você perceba isso aí. Mas tem que caminhar. Ah, mas só tinha eu e a minha esposa. Tá bom, 2 já. Fala de Jesus, porque o coração vai arder. Fala de Jesus. Nunca vou esquecer de um missionário, pastor, que eu ouvi acerca de um missionário, pastor Alex Ness, numa conferência que foi no ginásio, no Palácio de Convenções do Ayambi, eu acho que foi, que ele deu esse testemunho de um missionário que estava em meio à selva. E ele era um engenheiro, então ele não tinha ninguém lá, só a selva, mato e mais nada. Mas ele levou um receptorzinho, tipo de um radinho, né? E ele construiu lá e ele falou que fazia o culto todo dia de manhã. Ele com o rádio, que não pegava nada, era só um receptor que só fazia chiado, mas não pegava nada, no meio do nada. E ele começava o culto, nunca mais esqueci isso. E serviu para o meu ministério, está servindo até hoje, eu estou pregando para vocês, porque é uma verdade. Ele dizia que ele começava o culto da seguinte maneira: ele colocava o radinho na frente, sentava na palha assim, e começava o culto. Alô, mundo! Eu falo, o cara é doido. Tem ninguém ouvindo ele. Mas se você pegar testemunhos como do pastor Abe, foi do mesmo jeito. Ele pregava só para a irmã dele e falava que quando a irmã dele ia para o banheiro, ele ficava só com as cadeiras pregando. Ele falava, volta logo, porque só tem você para ouvir. Então assim, são coisas interessantes, que você faz o quê? Simplesmente caminha com o Senhor. Você caminha e começa o seu coração a arder. Mas se você para, fica tudo parado realmente na sua vida. Não perde salvação, mas revelações de Deus não acontecem mais. Coisas que aconteciam antes não acontecem mais. Mas se você caminha, então o coração começa a arder.
E sabe o que você quer quando você caminha? Fica conosco, Senhor. Já é tarde, a noite vem, entra na nossa casa, entra na nossa vida, entra na nossa casa, entra, Senhor, faz algo extraordinário, Senhor. E aí quando o seu coração está bem ardendo, né, você tem essa confirmação de que o Senhor realmente falou com você. E que a sua vida não é mais a mesma. Então, profundidade de Deus, quero repetir isso, em nossas vidas, eu marquei aqui, depende diretamente do quanto nós caminhamos com Ele. Eu decidi algo, eu vou caminhar com o Senhor todo dia, toda manhã, toda tarde, à noite, toda oração, tudo que eu preciso é na oração, não vou tomar decisão sem orar, não vou falar nada sem orar, vou preocupar com aquilo que eu falo, porque antes de eu falar tem que sair coisas do Senhor, tem que ser de Deus. Então, quero te dar alguns conselhos para nós orarmos agora. Não limite o Deus ilimitado, infinito. Não limite. Seja pronto para pregar. Esteja pronto para pegar, na verdade, nas mãos do Senhor e conhecer o novo de Deus. Porque aí começa, né? Vou acelerar agora, já que é o ano da aceleração, vou acelerar. Sabe, o tempo da aceleração nos levará para lugares altos onde frutificaremos em Deus. Então, esses lugares altos é para ver o que ainda não existe, mas já ver. E ver, não, eu tenho convicção. Por que Deus quer te mostrar antes? Para você saber que Ele está te conduzindo, que não vai dar nada errado, que nós somos mais do que vencedores. Nós não saímos para vencer, nós já vencemos. Então o Senhor mostra a vitória para você só ir lá pegar. Então não limite o Deus que é ilimitado, amém, irmãos? E aí começa tudo. Pastor, você pode me ajudar agora no teclado aqui um minutinho? Sabe, pode, se for tocada, alguma coisa que não mude. Mas eu fiquei pensando, imaginando aí a cena agora, não é? Porque o primeiro lugar que Deus, eu creio que foi o Senhor, aquele homem falado ali, que tinha uma cana, ou seja, tinha uma trena na mão, e mediu 1000 côvados. Primeiro lugar que ele diz assim, mas vou caminhar, pastor, mas caminhar para onde? Essa é a pergunta, caminhar no quê? Caminhar para onde? Não é? E aí então, ele pega na mão daquele rapaz, do Ezequiel, e diz assim, vem cá, vamos caminhar. E aí caminha 500 côvados, 500 metros. Mas caminha para onde? Em direção ao quê? O que restaura? O que Deus quer mostrar? Deus quer mostrar profundidade nele. Se Ele vai mostrar profundidade, Ele não caminha. Todo o templo estava restaurado, toda a cidade, tinha lugares bonitos para mostrar para ele da cidade restaurada, Jerusalém restaurada, não mais destruída, tinha o templo restaurado em tantos outros lugares, talvez levasse ele direto ao Santo dos Santos, sei lá, alguma coisa assim, mas ele pega na mão e vai caminhar para dentro do rio. Eu quero te imergir em algo que nunca mais você perca. Eu quero que você saiba que eu estou no controle, Ezequiel. Eu quero que você saiba que se você entrar na profundidade, eu vou te mostrar algo novo que vai acontecer. E ele vai mostrar. O que ele vai mostrar? Ele caminha 500 metros. E aí as águas começaram a dar aonde? Nos seus tornozelos. Mas não é o suficiente, são níveis que Deus começa a caminhar. São níveis que Deus começa a pegar na sua mão. Então, não tente sair de líder de célula, que eu quero ser, eu quero estar lá na frente, eu quero ser o primeiro. Caminha cada nível. Deus tem uma unção. Sabe o que eu acho mais importante nisso? É que em todos os níveis tinha água. E água na Bíblia é Espírito Santo, é derramar de Deus, é rio de Deus. Tudo era rio de Deus. Eu já tirei água servida de dentro da igreja. Você sabe, quem sabe o que é água servida? É água de esgoto que sai aqueles negócios, uns pedaços de negócio de... O pastor pregando, cheio do Espírito Santo, e tinha um banheiro lá, uma descarga no salãozinho,
e o negócio lá entupia, porque morava gente em cima, e o negócio começava tudo para dentro da igreja. Eu era o primeiro a correr, pegava a coisa, mas eram águas servidas. Primeiro nível do servo. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Eu servia, mas eu fazia com alegria. Pintei banco de madeira, quanto tempo, de tinta a óleo, que não tinha dinheiro para comprar qualquer outra coisa que você pensasse. Mas eram águas. O que é mais importante pensar? Deus te plantou aqui, é para mudar o louvor. Aleluia. Eu e minha esposa casamos, sabe como? Assim, ó. Bom, eu já apaixonado por ela, não vou nem contar agora, senão vai perder o negócio aqui. Mas era cortina de teatro, um palco igual a esse, tinha uma cortinona, a gente pôs um aramão lá, tal, e a minha função era da Creuza, eu ficava do lado de cá, e próximo ato, a gente abria. Qual era o ato melhor? Quando acabava o ato, porque aí eu ia em encontro da Creuza. Ela não queria nem me ver pintado, ela via assim, ó. E eu... Mas, coisa simples, Deus te pôs na época era, na mão, escrevia aqueles plásticos lá, como é que chamava aquele negócio? Como? Era transparência, escrevia na mão, no canetão lá e tal. E eu cuidava daquele negócio lá também, queimava a lâmpada, tinha que ficar batendo, ventilador desligava, tirava da tomada, queimava a lâmpada era cara, ficava 3 meses, porque não tinha dinheiro para comprar a lâmpada. Aquela coisa... Mas era ministério, era uma cantina, era coisa simples, mas era águas. Estava molhando o pé, ainda estava no nível lá, mas servia, é servo. Imersão começa com aquele que põe os pés nas águas. Se você não puser pelo menos até o tornozelo, você não vai conhecer o restante. E aí então, caminha mais 500 metros, 1000 côvados, águas davam até os lombos, até os joelhos primeiro, depois mais 1000, aí águas agora davam nos lombos, e o quarto 1000 côvados, já era águas que não dava mais para caminhar sozinha, você dependia do Senhor, porque agora você vai imergir, é aí que Deus quer te levar, esse é o nível que Deus quer nos levar, na profundidade dele, em que você não depende mais nada de você. O homem não faz a diferença para você, o planeta não faz a diferença, o que faz diferença é a direção de Deus, é a voz de Deus, é o que Deus está dizendo, é a profundidade dele. E aí sabe o que aconteceu? É interessante, que ele vai, experimenta isso, e imediatamente o homem pega na mão dele e leva ele para a beirada. Só que quando ele leva para a beirada, ele já vê tudo restaurado. Árvores que não tinha nada, em lugares áridos, agora eram árvores saudáveis. Por quê? Porque quando você atinge níveis de Deus, começa a acontecer coisas na sua vida que você tem que olhar no espelho e dizer: não fui eu que preguei, não fui eu que cantei, não fui eu que fiz nada, é o Senhor. É o Senhor. E aí ele fala acerca disso, desse nível. E a promessa está onde? A promessa, para encerrar, é que esse rio, quem conhece o mapa de Israel sabe do que eu estou falando, esse rio que desemboca, né, dali do Hebrão, que enche o Jordão, e aquelas águas elas continuam e elas acabam desembocando no Mar Morto. E a Bíblia diz que isso um dia vai acontecer. Esse rio vai tocar o Mar Morto, e o Mar Morto vai ressuscitar. Um mar vai ressuscitar, vai ter águas saudáveis. Por onde esse rio, por onde essas águas passarem, por onde essa profundidade chegar, o que vai acontecer? Vai ter vida novamente. Vai ter vida. Vamos ficar em pé, quero orar agora. Sabe, irmãos, eu queria fazer uma pergunta, jamais condenativa, mas essencial.
para cada um de nós, para a minha vida. Que nível nós estamos? Essa é a questão, né? Por que Deus tocou no seu coração para que houvesse essa imersão? É porque eu creio que Deus quer te levar em níveis maiores. Ezequiel, quando está nas margens do rio, ele começa a ver completamente diferente. A tristeza, a angústia, a falta de referencial de Jerusalém, do lugar, aquela coisa do saudosismo, do tempo da minha mãe, que eram batizados com o Espírito Santo, que era isso, que era aquilo outro, mas ele não está mais com saudade nada disso, porque ele viu o rio de Deus, ele viu agora coisas diferentes, experimentou a profundidade dos céus. Isso é extraordinário. E aí, eu posso dizer isso, irmãos, eu enxergo isso como aceleração. O Senhor acelerou algo na vida. Quanto tempo faltava? 25 para 70? Quanto que é os bons matemáticos aí? 25 para 70, falta quantos anos? 30 aí? 45. Deus, e acelera e diz assim, vou te mostrar como é que vai ficar Jerusalém. E quando o povo de Jerusalém volta, o salmista, ele trabalha esse momento da volta desse povo. Sabe como que era a volta dele? Diz assim, nós estamos como quem sonha. Os seus rostos encheram-se de riso. E a Bíblia diz que eles diziam entre eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas Ezequiel viu aceleradamente, 45 anos antes, ele já viu a cidade restaurada, o mar morto ressuscitar, ele viu árvores frutíferas, ele viu tudo isso, irmãos. Por quê? Porque foi num nível diferenciado com o Senhor, emergiu num tempo diferenciado com o Senhor. Eu quero levantar minhas mãos para você e profetizar sobre a sua vida. Deus tem tempo diferenciados para a sua casa. Deus tem tempo. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Os nossos filhos, presta bem atenção no que está acontecendo com o seu filho em casa. Foi uma palavra profética agora para as famílias. Presta bem atenção no que está acontecendo com seus filhos em casa. Se você sentar com ele, fazer como meu pai fazia comigo. Papai, eu chegava cansado do colégio Getúlio Vargas. Eu sou técnico eletrotécnico na área de eletricidade. E eu chegava cansado, ainda tinha que fazer projetos nossa, um monte de coisa. E o papai falava assim, filho, eu sei que você tem ainda lição para fazer, mas vamos orar com o papai de madrugada? Só um pouquinho. Aí 5 minutos, só para fazer companhia com o papai. Aí eu falava, pai, mas eu estou cansado. Ele dizia, não, mas a hora que você sentir sono, você volta para a cama. E eu nunca vou esquecer isso, irmãos. Papai ficava ali na cozinha. E eu dizia, pai, eu preciso descansar. Ele disse, pode ir, já deu, pode ir. E aí eu não conseguia dormir os primeiros momentos. Eu ficava olhando assim para o céu, e ali no meu quarto, pro teto, e ouvindo a voz do meu pai. Sabe o que meu pai falava? E eu falava, olha o papai chorando. O que ele está chorando? E o Espírito Santo alegava meu coração. Meu pai cheio do Espírito Santo, falando em outra língua. Quantas vezes eu vi o papai cantando cânticos espirituais sozinho, não tinha teclado, não tinha nada lá naquela cozinha. Eu vi ele cantando. Quantas vezes eu vi papai ali. Vou te falar, se você pegar o seu filho, convidar ele para fazer uma mini vigília com você, você vai ver o que Deus vai fazer com seus filhos. Ele já está fazendo, glória a Deus. Mas o Senhor trouxe você aqui hoje para falar algo. Caminha um pouquinho mais, vai um nível a mais, faz alguma coisa diferente, porque Deus tem algo extraordinário. Você é uma família escolhida, tratada pelo Senhor, cuidada pelo Senhor. Seu coração está ardendo, sabe por quê? Porque onde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está. E ele faz rios fluírem dentro de nós. Fluírem dentro de nós. Levanta a tua mão para o alto nesse instante. Comece a orar ao Senhor. Meu tempo acabou, mas eu queria que você só orasse agora. Sabe, deseje isso, seu coração.
Deseje rios de Deus. Sabe, os rios de Deus trarão profundidade para a minha vida e para a sua vida. Os rios de Deus trarão vida. Eu quero te falar, o rio de Deus, o que tiver morto vai viver se esse rio te tocar. Vai te tocar. Se tiver algo morto, ele vai trazer vida. Os rios de Deus vão te deixar saudáveis. Eu levanto a minha mão aqui para dizer: nenhuma enfermidade vai prosperar no teu corpo. Não importa, com médico ou sem médico, na América, no Brasil, onde você estiver, a mão do Senhor é sobre o seu corpo. A palavra de Deus diz isso: eu sou o Senhor que te sara, que te cura. Deus não tem prazer na doença, Deus não tem prazer na enfermidade. Por isso Ele tem poder de arrancar a metástase, Ele tem poder de arrancar a doença, de tirar a dor, de quebrar os grilhões do inferno. É isso que o Senhor tem, é isso que Deus tem. Rios de Deus trarão profundidade para o seu ministério. Rios de Deus vão fazer a sua célula multiplicar 2 vezes por ano. Não é só uma não, é 2 vezes. Mas como vai multiplicar? Saudável, saudável, abençoada, cheia do Espírito Santo. Essa é a declaração da minha vida para a sua vida. Eu quero que você faça algo para Deus. Acene um dedo, faça alguma coisa. Ou melhor, vou te sugerir, dá um passo para frente. Vem para cá, vamos orar junto agora. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar a sua vida. Sabe, tira da sua cabeça que isso aqui é mais um culto. Tira da sua cabeça que isso aqui é pregação de mais um. Não, tem a ver com a voz de Deus na sua vida. Tem a voz de Deus cuidando. O Senhor vai trazer tudo que precisa ser saudável na sua casa, na sua família que está aqui e na sua família que está no Brasil. Onde estiver, por onde esse rio passar, ele vai curar, vai viver, vai ter vida. É isso que o Senhor está dizendo, vai ter vida. Se você tem cânticos espirituais, esta é a hora. Se você é batizado com o Espírito Santo, fala em língua agora. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas agora. Comece a fazer isso para o Senhor. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Xerebandarabassore candalabás. Orebalabaxere candalabachuri andarabás. Oh Senhor, nós declaramos essa profundidade, Senhor. Nós declaramos os rios de Deus sobre cada vida, sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, de calabaxere bandarabarabás.